Vamos lá, pessoal. Começando mais uma boa prosa. Boa noite. Muita gente já conosco aí. Eu quero agradecer na nossa última prosa a presença dos professores Gilvan e do professor Everaldo. Foi uma prosa muito bacana, uma prosa que nós fizemos em homenagem ao Dia dos Professores. Assim, foi uma participação muito bacana. Nós acabamos extrapolando o tempo. Hoje nós vamos conversar com ele é de 20 anos, tem experiência em TV, impressos em geral e online. Iniciou em campanha eleitoral em 2004, na produção de programas de televisão. Fez assessoria de comunicação na Prefeitura e na Assembleia Legislativa, além do setor privado. Atualmente é proprietário do site Em Off Notícias. Depois eu vou colocar nos comentários aí, para vocês verem, acompanhar o trabalho do Leandro no Em Off Notícias. Vai ser legal. Bom, vou chamar o Leandro para participar com a gente. Oi, Leandro. Boa noite, tudo bem com Boa noite, você? Wilder. Tudo bem, Wilder? Prazer estar com você aqui. Seja. Bom, Leandro, primeiro agradecer você por aceitar participar, tá? Assim, eu tenho feito Boa Prosa semanalmente, toda terça-feira, às 19h30, e sempre com um convidado especial, né? Então, eu quero agradecer você por ter aceitado aí essa Boa Prosa. Você que é um amigo de longa data, né? Aí que a gente já se encontrou aí, já tivemos muitas prosas, principalmente sobre política, né, Leandro? Então, eu quero te Exatamente. agradecer. Não, na verdade, Então, o Leandro, agradecimento, o agradecimento vem da minha parte, né? É uma honra aí receber o seu convite, né? A lembrança, né? É sempre certo que a gente tem essa amizade já que caminha lentamente para quase 10 anos. E é uma é honra muito grande verdade. estar com você aqui e com as pessoas que acompanham o seu trabalho também, que é de suma importância para a região e para todo o Estado. Obrigado, irmão. Obrigado. Leandro, vamos começar para a gente. Tem muita gente conosco, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir para que as pessoas se inscrevam no meu canal no YouTube, porque as prosas que são ao vivo agora, eu peço para que depois as pessoas que quiserem assistir, é mais fácil assistir talvez no YouTube. Nem todo mundo tem Facebook, né, Instagram, rede social, e o YouTube é uma rede social universal. Então, quem puder se inscrever lá é o Wilder Barbosa, é só escrever e se tiver algum vídeo que você gostou, dá o joinha lá. Depois o Leandro também vai divulgar o dele, que ele tem um canal que está bombando em conta dos debates eleitorais aqui no sul do estado. Então, Leandro, vamos conversar a nossa prosa. Como é que Sim. hoje você tem, eu contei um pouco da sua história, que é através do seu currículo, e você tem uma longa experiência já, né, no jornalismo. Hoje você tem seu próprio site. Você poderia falar um pouquinho para a gente como começou o seu site e falar sobre ele e como como você desenvolve o seu trabalho hoje? Sim, eu comecei a trabalhar no ramo de jornalismo em 2002. Né? Na época eu ainda fazia faculdade de comunicação social, e surgiu em Cachoeiros da Pemirim a TV Sul. Né? Uhum, Aí, quer dizer, aqui já tinha a TV Gazeta, e veio mais uma televisão para Cachoeiro. E ela começou a selecionar pessoas, né? Fazer uma seleção, fazer teste com várias pessoas para poder formar o jornalismo dela. Né? E na época, como eu fazia comunicação, me inscrevi. uhum, E eram assim, mais de 20 candidatos para somente 2 vagas para repórter. Aí, uhum. né, com empenho ali, né, muita vontade de estar dentro, eu consegui ser consegui uma vaga, né, dessas duas. Aí, aí começou, né, minha jornada no jornalismo, né, eu trabalhei na televisão, né, tanto como repórter, como cinegrafista, como editor de imagens, e durante esse tempo, depois de 2 anos depois, eu trabalhei na primeira campanha eleitoral, que foi em 2004. Né, inclusive foi até uma campanha vitoriosa, né? Em toda a campanha eleitoral a gente vai pegando, vai adquirindo experiência. De lá para cá eu trabalhei não só na TV, mas trabalhei em revistas, trabalhei nos principais jornais diários aqui de Cachoeiro, tanto como repórter, também como editor-chefe. E o site em off, ele surge exatamente desse período aí que eu estava trabalhando nos jornais impressos aqui de Cachoeiro. Uhum, Porque os jornais, até por questão editorial e de tamanho mesmo, né, tamanho físico das páginas,
não tem como você colocar tudo, né, que acontece na cidade, na região. É verdade. Então, tinha assuntos assim, mais polêmicos, que precisavam de análise, então eu ia e colocava. Eu fiz um blog, na verdade. Eu fiz um blog, aquele site Blogspot, qualquer pessoa pode fazer, é gratuito. Uhum. Eu fiz um blog chamado Em Off. E justamente em off, porque em off é uma linguagem jornalística, né? Às vezes a pessoa quer te passar uma informação e não quer que seja publicado, né? Só para te deixar situado do que está acontecendo. A pessoa chega, ó, vou te falar isso aqui, mas é em off, né? E como eu queria contar os bastidores da política, eu achei que o em off seria o melhor nome. Né? Assim, tudo que é falado em off está aqui. Aí o que aconteceu? Eu trabalhava em um dos jornais aqui da cidade, Jornal Diário, que é uma correria absurda, né? E quando eu chegava em casa, eu ia no meu blog e escrevia apenas um texto. Né? Na verdade, é um artigo, né? Fazia uma análise de algum acontecimento político aqui da cidade ou da região. E fazia isso diariamente. Fazia, na verdade, como um hobby. Só que chegou um determinado momento que eu fui ver os acessos. Quer dizer, um texto só tinha 1.500 acessos. Tal. Eu falei, poxa, curioso isso, né? Isso já tem 8 anos, na verdade. Uhum. Só que depois eu trabalhei em outros locais, né, assessoria de comunicação para empresas, trabalhei uma época na prefeitura também, antes de 2010. Né, depois desse período, eu trabalhei também, fiz assessoria na Assembleia Legislativa. Uhum. E depois eu voltei para Cachoeiro. E, na verdade, nesse tempo aí, depois de 2010, se eu não me engano, por volta de 2015, 2014, eu já transformei o meu blog num site. Porque eu já comecei a comercializar. Já com esse nome? Foi com esse nome o já? mesmo nome. Já era em off, né? E nasceu em off, né? E permaneceu em off. Só que quando eu transformei em site, na verdade, eu mudei o formato. Porque quando era blogspot, né? Blog é algo mais intimista, né? Então, o blog ele tinha minhas opiniões, minhas análises e tudo. E quando eu transformei no site, você acaba virando um veículo de comunicação. Então, você tem que fazer matérias, né? Ampliar para outras editorias. A única editoria que eu não coloquei é a editoria de polícia, né? Porque aí demanda-se um profissional exclusivo para fazer isso, né? Então, o meu site ele tem um perfil mais político e também de utilidade pública, mas perpassando também pela cultura, pelo esporte, enfim. Legal. Bem amplo. Isso aí. Aí o que aconteceu? Esse site ele começou a virar uma fonte de renda, embora algo pequeno, né? Porque não tinha dedicação, né, exclusiva, né? Eu trabalhava em outras empresas. Até que um dia foi quando eu trabalhei na Assembleia, aí por volta de 2016 eu retornei para Cachoeiro, para outro jornal impresso aqui também. Outro jornal muito respeitado, diário aqui de Cachoeiro. E fazendo os dois, né? Fazendo meu site e editando o jornal. Só que chega uma hora que acaba surgindo um conflito ali um conflito prático, né? Porque, assim, às vezes tem informações que você coloca no jornal e vai para o site, aí de repente publica aqui, fica ali. É conflitante, aí de repente, né, pode parecer que tem mais dedicação de um lado ou do outro. E, na verdade, também, quando você não foca em uma coisa só, você acaba fazendo duas ou mais coisas mal feitas. Né? Aí foi quando eu conversei com o diretor do jornal na época, eu falei que eu tinha essa vontade de me dedicar, né, ao meu site, porque foi algo que eu comecei lá atrás como hobby, né, como um blog, e de repente foi ganhando corpo. Então não tinha porquê, né, eu apagar essa chama. Né? Na verdade, tinha que jogar mais gasolina ali e cair dentro. E meu diretor na época, uma pessoa muito boa, meu grande amigo até hoje, vou até citar o nome dele, Wagner Santos, do Jornal Fato. Sim, conheço. E ele, assim, ele falou uma coisa na época que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, vá, e se precisar de mim, pode contar comigo. Isso é muito eu bom. Achei muito legal. E aí eu transformei no site, já tinha aberto uma empresa, né, um empreendedor individual. E eu comecei a me dedicar ao site, tem aí, exclusivamente, já vai para 4 anos, né, trabalhando em casa, né, assim, boa parte do tempo. Porque, na verdade, a minha empresa é o computador ou o celular. Né? Quando eu estou na rua, tenho uma informação, eu digito ali no celular mesmo a matéria, faço a apuração. Né? Nosso campo de divulgação são as redes sociais. E, graças a Deus, né, aos trancos e barrancos aí, a gente está conseguindo sobreviver, né, desse trabalho com o site. Muito bacana. Olha, Leandro, não é fácil, né?
qualquer trabalho que a gente faz, que a gente quer fazer bem feito, a gente enfrenta desafios, né? E não é diferente com a imprensa, né? Com o que você se propõe a fazer hoje. Eu recebo diariamente as suas notícias, né? Você dispara elas aí, né, em diversas horas do dia, e eu vejo o quão trabalhoso é a coleta da informação, né? A escrever a matéria, e depois disso ainda ter que fazer a divulgação e, né, esperar que as pessoas aí, né, criem empatia e tenham um feedback aí que entre no seu site, que assista seus vídeos. Então, assim, você que vive disso, eu tenho certeza que é um trabalho muito grande, né? Então, a gente, continuando o nosso trabalho aí, né, você contou as histórias aí, mas não foi fácil, né? Porque a gente hoje está falando da imprensa, a imprensa que tem um papel muito importante na sociedade. A gente vai depois entrar um pouco mais dentro desse assunto. Quais são os principais desafios? Eu enumerei alguns aqui, mas assim, o que você sente na pele? O principal desafio aí, eu não sei se você pode falar ao longo do tempo, ou que, já que é um site de notícias diárias, ou qual é o principal, você pode falar ou diariamente ou ao longo desse tempo. Qual que é o desafio aí? Quais são os grandes desafios aí para você manter o seu site? Os desafios são muitos, né? Mas, assim, o jornalista, ele sobrevive, assim, ele só existe, na verdade, se ele tiver credibilidade. Então, assim, a construção da credibilidade é algo, né, que você consegue ao longo do tempo, Uhum. né, e algo para consolidar não é fácil. Até porque, nesse mundo hoje, assim, que o ódio impera, né, os ataques são fáceis e, Sim. né, impensados. Ou seja, se você não tiver credibilidade, você pode, né, balançar diante de um ataque qualquer. Agora, quando você tem Claro. credibilidade, na verdade, o autor do ataque é quem acaba se ferindo. É. Mas e tem a questão do ritmo, né? Você falou, a questão da apuração, da produção, a divulgação às vezes dá mais trabalho do que todo o trabalho jornalístico ali de apurar, porque são muitas redes sociais, são muitos grupos, né? São grupos de WhatsApp, são grupos de Facebook, né? Twitter. Então, assim, Uhum. você faz uma matéria, de repente você apura uma matéria, assim, digamos, cuja apuração os personagens estão mais próximos, né? Então você apura a matéria aí, de repente, uns 10, 15 minutos, escreve 5, mas você fica 40 minutos para poder divulgar, né? Uma simples Mas isso faz informação, às parte. vezes, né? Exatamente, assim. E no meu caso, eu agradeço muito as passagens que eu tive, tanto na TV, porque era, né, também uma produção diária, e muito mais também minha passagem nos jornais impressos, diário, né? Porque, Aham. assim, quando eu era editor-chefe, eu tinha uma equipe de repórteres, então eu tinha que pensar em 3 pautas para cada repórter. Né? Então você pensava em 3 para um, 3 para outro e tal, e eu também fazia matéria, e esse ritmo todo dia, e de repente chegava um repórter e falava assim, pô, tal pauta caiu, aí você tem que colar outra coisa na hora, né? Então, isso aí, né, ajudou muito, assim, na dinâmica, né? Tanto de criação de pauta, e também na facilidade ali de ser facilidade, mas, de repente, a prática ali te leva a escrever um pouco mais rápido, né? Igual hoje. Hoje eu consigo aí, né, de uma forma até mais, de forma tranquila, né, digitar no celular. Às vezes estou no lugar, a pessoa me ligou, eu ligo para outra, por todos envolvidos no assunto, e do celular mesmo ali eu já digito a matéria, ou então no evento, eu estou no Aham. evento, e às vezes eu já jogo a matéria antes do evento acabar. Eu já peguei a fala ali da pessoa no decorrer do evento e É. tal, já sei o tema, já... E essa é uma outra dificuldade, que é online, que é, que é a questão de você dar informação em tempo real, né? Então, como eu estou no online, Então, né? era até o nosso nossa próxima pauta aqui, que como é que você vê, né, a modernização, porque você já está meio que falando disso, né? A modernização te coloca na necessidade da informação. Todo mundo tem a necessidade de informação rápida, né? Antigamente você lia um jornal.
tem a música lá do Biquíni Cavadão, o jornal de ontem com notícia de anteontem, né? Então, assim, hoje não, hoje é tempo real, a gente acorda, aí tem um amigo meu que brinca, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz, né? Claro que você abre os olhos, mas aí o outro fala, escova os dentes. Não, você vai para o WhatsApp. Lá no WhatsApp você já passa as principais notícias do dia. Eu, então, né, eu fico ligado assim, quanto ao meu trabalho também, eu preciso estar sempre informado, porque se eu tenho informação, eu saio na frente, né? Então eu fico pilhado com a informação do dia a dia e hoje é isso. Tem todas essas dificuldades que você enumerou, porque você precisa atender a demanda, igual a gente colocou aqui, você precisa atender a demanda urgente e diariamente e rapidamente, né? E através disso a gente vê que foi feito essa rapidez através da modernização dos meios de comunicação. Você pode comentar um pouquinho como é que era? Tem 20 anos, né? Foi 2004 que você começou? Quase 20 anos, né? Que você colocou lá no currículo, não é 2004 isso? foi a primeira campanha Que política, né? você Eu está. comecei 2 anos antes, E, quase 20 anos. então, vamos colocar aí Embora não quase 20 pareça, mas anos na profissão. Né? Mas vamos traçar um paralelo assim de como era há 20 anos atrás e como é hoje aí dessa modernização. Fala aí a principal diferença para gente então assim, a questão da que você vê. rapidez. Aqui uma questão técnica rapidinho. Você quer que eu troque a internet aqui ou tá indo bem? A internet tá Não, boa? pessoal, pessoal, tá bem a internet? Tá? Vocês estão ouvindo Tá bem? travando Não, não, tá, né? tá travando um pouquinho, mas tá legal. Não, tá o Qualquer áudio coisa que eu às troco vezes aqui pro sai um qualquer pouquinho, coisa eu mas troco tá, aqui tá pro legal, dá pra Wi-Fi, ir. melhor. Tá, tá. Então vou seguir. Então, qual a Então, diferença aí de essa 20 questão anos para hoje? da velocidade da informação, lógico que com o advento aí da internet há diferenças, mas sim, diferenças pontuais, porque Sim. a questão da notícia na hora, né, as rádios sempre tiveram essa função, né? Porque a informação no dia Uhum. era a rádio, é a rádio, na verdade. E qual que sempre foi a sequência da mídia? Né? A pessoa ela ouve a informação no rádio, né, no dia do fato, depois ela guarda à noite para assistir no jornal da televisão, para poder ver a imagem daquilo que ela ouviu Aham. no rádio mais cedo, e jornal impresso, no dia seguinte, é quando você tem um conteúdo mais apurado. De repente, aquele assunto ali, você Sim. tem 1, 2 páginas, né? Vários personagens, uma matéria Uhum. mais bem elaborada. E isso eu acredito também que são mídias que nunca morrerão, né, com o surgimento da internet, porque esse medo também, ou essa previsão aí, né, apocalíptica, também existiu, né, quando surgiu a televisão, porque antes tinha um rádio, aí quando surgiu a Verdade. televisão, é o fim do É. rádio, tal, mas nada, a Acabou o televisão veio para rádio. complementar, né, veio para complementar, e a internet também ela complementa. Não, e diziam também do jornal impresso, que ia acabar e tal. Na verdade, uma coisa complementa a outra. A diferença que eu vejo, por exemplo, a resposta rápida, a informação rápida, a rádio continua fazendo, né? E a internet, ela pode, assim, de repente, te antecipar um pouco mais da rádio, porque a rádio ela tem a limitação da grade, né, de programação, né? Porque de repente Aham. aconteceu um fato político ali, eu tenho mais flexibilidade. Eu falo como veículo online, né? Eu tenho mais flexibilidade de colocar no momento que eu fiquei sabendo, né? E a rádio, às vezes, Uhum. ela, por conta da programação, de repente está passando um programa ali de culinária, né? Então essa informação Uhum. só vai quando tiver o jornal, né? O programa jornalístico. E a questão da internet o poder que ela te dá de ser outras mídias em uma só. Né? Por exemplo, nós estamos aqui, a gente está, né, o poder de TV da internet. É, Você pode fazer é, uma rádio na internet, né? No é. site. Meu site ele é um jornal, né, pela escrita, mas eu posso colocar vídeo, então eu sou TV, né, eu posso Uhum. colocar áudio também, então, entendeu? Então, a questão da modernidade, que é algo que encanta, né, que seduz a gente, tanto que estamos aqui, né, se aproveitando disso, a diferença é essa, assim, a internet ela Aham. complementa os outros veículos e também te dá a oportunidade de ser um pouco de cada veículo também. É. E aí, Leandro, legal. Você fala sobre a credibilidade, né? A credibilidade para se ter é um principal. Você colocou a credibilidade e me marcou aqui como um dos principais desafios para você manter um site, para você desempenhar o papel de jornalista hoje. Vamos avançar no nosso papo.
eu vou até pular uma parte aqui. A gente vive, com o acesso também à internet, passou até vez e voz, pessoas, né, de todos os tipos, né, que usam a internet para o bem e para o mal. E aí nas mais diversos assuntos. Eu não estou aqui dizendo necessariamente da política, né? A internet ela tem a rapidez de construir e de destruir reputações, né? Quando a gente fala da credibilidade, a gente hoje vive no nosso país uma politização, uma polarização política, né? Que você ou está de um lado ou está de outro. Se você não defende o lado A, você é inimigo do B e vice-versa. Todo mundo fala e ninguém escuta, né? Como é que você vê isso hoje na rede? Como é que você vê isso na imprensa? Isso atrapalha o papel da imprensa? Como é que você convive com isso no dia a dia? Então, essa questão da polarização, a meu ver, não é de hoje, né? O Brasil já Uhum. surge uma polarização. Você tinha aí o Império, né, e quem defendia a República, depois da República, e quem era contra a Conservadores, República. republicanos, você ia. Né? E disse que na época do Império tinham jornais lá, feito por uma pessoa só, tinha o jornal Pimenta, o pessoal, né, escrevia ali contra a República e tal. A polarização ela sempre existiu, né? Eu não vejo como benéfica, né, mas é algo que sempre teve no Brasil, né? Na época da ditadura, aí tinha o bipartidarismo, né? Era Arena contra a MDB. Exato. Depois abriu, mas você pega aí, hoje tem dezenas de partidos, mas são frutos, né? São frutos ou da Arena ou do MDB, Oriundos desses, né, passado. oriundos dessa polarização. Então são vários, mas com É, pensamentos é, parecidos entre eles. e de um partido, por exemplo, a gente está falando da política, de um partido foi surgindo outro, né? Dentro Exatamente, de Do ramificações, MDB, tendências que criavam outro. do MDB veio uma linhagem, da Arena veio outra, né? Os partidos de esquerda, de direita, agora tem Isso segue centro, tem até hoje. centro-esquerda e tal. Muda o rótulo, mas a essência é a mesma. É importante você E fazer esse registro histórico, porque muita gente acha que isso começou ontem, né? não começou ontem, não. E eu acho assim, lógico, hoje a gente vive um ambiente de ódio aí nas redes, né? Uhum. E, mas eu vejo um lado positivo, não no ódio, né? Mas eu vejo um lado positivo na fala, né? Porque há Uhum. 20 anos atrás, as pessoas não falavam de política. As pessoas que eu falo, né, quem está fora do meio político, como nós estamos, né? Nós estamos assim mais dentro Uhum. da política, mas quem estava fora não falava tanto de política igual agora com as redes sociais. Lógico, tem muito É. tropeço, tem muita agressão, mas é o início. Né? Eu acho que pior era quando as pessoas não falavam de política. Então, eu tenho certeza Uhum. que a tendência do ser humano é evoluir, né? Eu acho que nem todos evoluem, né? Mas Uhum. a tendência é evoluir. Então, esse discurso aí de ódio, vai chegar uma hora que a própria pessoa vai, assim, ou vai chegar o parente, alguém fala, pô, você trata a pessoa assim, pô, que feio que você escreveu, né? Vai chegar uma hora que a pessoa vai refletir, né? Assim, pô, ninguém precisa pensar como eu penso, se a pessoa é de esquerda, de direita. Eu acho Exatamente. que com Ou o se tempo, pensa a gente falando de diferente, me política, respeita, né? entendeu? E são coisas tão É. básicas, né? São coisas básicas, são coisas Você, que Leandro, precisam. Sim. você como jornalista pessoalmente ou institucionalmente aí, pessoa física, CPF do Leandro ou CNPJ do Inhofe Notícias, já foi vítima dessa polarização? Já, nossa senhora. Porque. E é engraçado que tinha época aqui em Cachoeiro que a polarização era fortíssima, né? Quer dizer, ou você, na visão dos outros, ou você era um ou você era outro. Né? Não entrava na cabeça você ser um jornalista que está ouvindo todos os lados, né? Praticando o básico do jornalismo para ouvir todos os lados. E eu sempre achei legal, porque às vezes fazia uma Uhum. matéria, e matéria às vezes ela é sempre neutra, né? Às vezes desfavorece alguém, né? Uhum. Mas não intencional. Aí às vezes chegava um grupo político e falava, pô, você está fazendo isso para favorecer fulano. E na mesma matéria eu via a mesma coisa do outro lado. Você está fazendo isso, eu ficava com a consciência tranquila. Eu falei assim, pô, então, né, quer dizer que estou fazendo certo. Quando acontecia dos Mas, dois lados, você ficava com a consciência tranquila. quer dizer, um achava que está fazendo pelo outro e eu não está fazendo por ninguém. Então, dá para você ver, mas
eu tenho certeza que as pessoas estão caminhando para o amadurecimento, né? A gente não sabe quando vai existir, mas o primeiro passo foi dado, né? E quando a gente está falando da credibilidade ali, porque realmente o jornalista não existe sem credibilidade. Porque como você vai escrever uma opinião, o jornalista também não existe se não tiver o leitor, né? Não tiver quem o leia, né? O admire e tal. Porque você escreve ali uma coisa, imagina, a pessoa leu e falou assim, a pessoa escreveu isso porque é ligado a fulano de tal, então porque, né, o cara é vendido, né, porque já tem um histórico disso. Aí já era. Então, assim, então é difícil você, não é que é difícil, existe o caminho certo, né? Existe a linha. O jornalismo, ele é uma ciência, né, que ele te dá o caminho, que é o quê? O princípio básico do jornalismo é você ouvir todos os lados. E a definição, a conclusão do que aconteceu é do leitor. Então, se você sempre seguir esse caminho, né, mesmo que um não goste, ele vai ter que entender lá na frente que ele está gostando do interesse próprio. Que não é pessoal. São pessoas que querem que você... são pessoas que querem que você fale bem dela. Entendeu? O jornalista está ali para falar bem nem mal, está ali para falar a verdade. Né, nem para falar a verdade, ele está ali para contar os fatos, para relatar os fatos. O repórter, ele é nada mais, nada menos que um contador de história. Quem vai decidir quem for um mocinho ou bandido é o leitor. Entendeu? Então, você seguindo essa trajetória aí, a consequência vira credibilidade junto, né? Ou seja, você passa a ter mais pessoas acordando para, igual você falou, acordar e entrar no site. Você não é de qualquer site, você sabe que tem site, ou jornal, ou qualquer outro veículo que tem a tendência para um lado, a tendência para o outro. Não que seja ruim, desde que seja assumido, né? Cada um pode ter seu posicionamento. Mas a linha que eu sigo é de jornalismo, né, pautado naquilo que deve ser bom para o público. Então, Leandro, em algumas, aí você tocou num ponto importante que às vezes a gente lê ou entra num site para ver algo, enfim, a gente sabe que tem tendências, né, de lado A ou de lado B. Em algumas democracias do mundo, existe os veículos de imprensa que eles se posicionam, né? Você acha que a gente vai chegar um dia, será que nós vamos amadurecer politicamente e culturalmente no Brasil a ponto de que um dia as grandes redes de televisão, os jornais, vão poder se posicionar? Primeiro que, assim, é preciso, só para explicar, preciso de um amadurecimento e também mudança de legislação, porque as concessões são públicas, né? Mas assim, passando por isso tudo, como foi em outros países, até chegar num momento que pode, né, com a legislação pertinente para isso, você acha que a gente consegue um dia, que a gente vai viver isso no Brasil um dia, os sites terão posicionamentos políticos e grandes redes de televisão, rádios, enfim? Então, a questão das concessões públicas, né, que rádio e televisão, eu acho muito difícil. Nem sei se seria positivo também, porque até pelo comportamento que a gente vê da classe política, por exemplo, hoje a concessão pública, né, não tem veículos de comunicação dessas concessões que não têm posicionamento, né, nem podem ter pela legislação. E ainda assim, há líderes políticos que acham que essas concessões estão contra. Né, aí tenta punir de alguma forma, né, fecha a torneira, tira a publicidade. Eu não vejo ainda amadurecimento, nem sei se seria também, né, de acordo com a personalidade do nosso país, se poderia ser visto como amadurecimento, né, veículos, né, que são concessão pública, se posicionar assim. Mas agora, veículos privados, né, existem vários, né, revistas, sites, né, com posicionamento assumido. Isso eu não vejo como ruim, não, desde que seja assumido, né? Até para ninguém levar uma pernada aí, né, sendo enganado e tal. Mas acho válido e democrático também. Né? Se a pessoa tem um veículo, fala assim, meu veículo é de esquerda, meu veículo é de direita. Lê quem quer, entendeu? Seu veículo é livre para exercitar o jornalismo que quer, e o leitor também é livre para ler o que quer. Acho que não tem problema nenhum. Antes disso, a gente precisa amadurecer, porque se o veículo é de esquerda ou se é de direita, primeiro precisa amadurecer que se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita, não vá no site que é o contrário do que você pensa, denegrir a imagem do cara, xingar,
né, dar uma de hater lá, porque é isso que Tem acontece, amadurecência aí, infelizmente. e antes também a pessoa A tem que saber respeito. também, e antes a pessoa também tem que saber primeiro o que é esquerda e direita, né? Porque às vezes não cada exemplos aí que É é coisa verdade, de louco, é coisa de verdade. louco. Não, Aí, às vezes, esse é outro. Pode falar, às vezes desculpa. uma pessoa fala, vê um comentário de alguém, analisou que a pessoa é de esquerda, já fala, se eu muda para Cuba. O que tem a ver uma coisa com a É, outra? Né? Assim, a é, pessoa de esquerda não é mais brasileira, tem que mudar para outro país, sabe? Acho que falta muito é, amadurecer, mas eu vejo o lado positivo, como eu falei, que é o advento das redes sociais, que lá na frente as pessoas vão parar um pouco, né? Pelo menos para ler antes de falar, de escrever, né? Conceitos aí que não são conceitos. E a gente vê a internet, parece que as pessoas têm mais facilidade de falar. Eu estava lendo outro dia um artigo sobre isso, que as pessoas, por conta de estar atrás de um computador, de um celular, de um tablet, elas tendem a subir o tom do que o cara a cara, né? O cara a Lógico. cara é menos. Então, assim, aí a gente vê cada coisa, infelizmente, né? Leandro, a gente, falando sobre atualização, sobre política, agora nós estamos vivendo um período eleitoral e principalmente você está em Cachoeiro de Itapemirim, que é a maior cidade do sul do Espírito Santo, quanto menor a cidade, você vê que geralmente maior é o acirramento, né? Às vezes até a polarização. A partir disso, você tem acompanhado muitas eleições municipais, né? Conta um pouquinho do seu trabalho. Inclusive, você foi pioneiro em transmitir o primeiro debate online do Brasil, não é isso? Isso. Você podia Não, contar um não pouquinho desse sozinho. projeto e quais municípios? Quais municípios? Sim, você pode contar um pouquinho dos seus parceiros, os municípios que você já fez e quais são os projetos para quais municípios ainda vai levar esse modelo, esse trabalho, né? Então, eu comecei a pensar nessa eleição, na eleição anterior, né, de 2016. Porque de 2016 para trás, eu fazia, né, o site Afro Notícias fazia cobertura não só de Cachoeiro, mas também de alguns municípios aqui próximos. Aí foi quando eu pensei, falei, poxa, Cachoeiro é um mercado muito grande, né? A cidade polo aqui do sul do estado, eu falei, eu vou focar Cachoeiro e vou já pensando também nas eleições municipais de 2020, para que o site tenha, né, Uhum. uma, uma certa importância assim, no processo eleitoral. Aí foquei, aí quando chegou o início do ano, eu já pensava em fazer algo diferente. Eu pensei em fazer um debate, mas nem passava pela minha cabeça no debate dessa magnitude que foi e está sendo. Foi. O que eu fiz? Ali no período pré-eleitoral, eu criei o canal no YouTube, né, que antes eu tinha outro canal, mas era mais para depósito de vídeos do site, né, não trabalhava, né, o Mais YouTube. para arquivo, né? No caso. Mais para arquivo. Então, para não pesar o site, eu colocava lá. Aí depois eu comecei a ler mais sobre o YouTube, né, a importância dele, né, então, o quão grande, né, essa ferramenta aí de pesquisa no mundo todo. Uhum. E aí, quando chegou a pandemia, aí que eu caí dentro mesmo. Né? A pandemia, assim, foi. Toda crise serve para a gente se reinventar. Né? Divisor. É. Divisor, exatamente. E eu, como muitos brasileiros, essa pandemia aí fez eu beijar a lona financeiramente, literalmente mesmo. Então, tive que me reinventar. Aí foi quando eu criei o canal, aí comecei a ler muitas coisas sobre YouTube, a questão dos algoritmos e tudo mais. Já Uhum. pensando no debate, até que. Mas aí eu comecei a fazer entrevistas com os pré-candidatos, né, pela plataforma Zoom. Fazia, eu tenho uma noção de edição, né, que eu já trabalhei em TV. E nesse período Gravava e aí, jogava lá. gravava, jogava no Premiere, no Adobe Premiere, fazia edição, né, para colocar os caracteres, tudo. Aí, Uhum. nesse período, eu recebi uma ligação do Renilson Chagas, né, que trabalha na área de comunicação há mais tempo que eu, né, trabalhou
né, na Gazeta, com cinegrafista e tudo, ele tem um estúdio, né, estúdio de filmagem, né, estúdio de produção audiovisual, há muito tempo já, empresa renomada, ele também é renomado. Aí ele me ligou e falou, Leandro, e aí, o que você está pensando em fazer nessa eleição aí? Eu falei, você vai fazer debate? Eu vou fazer. Como você vai fazer? Eu falei, vou fazer pelo Zoom. Mas eu não tinha ideia de como eu ia fazer pelo Zoom, né? Imagina, Cachoeira aqui são 12 candidatos, colocar 12 carinhas ali, né? Eu não tinha pensado ainda, ia amadurecer. Ele falou assim, não, vou fazer pelo Zoom não, rapaz. Eu tenho uns equipamentos aqui, vamos fazer presencial. Eu falei, mas essa questão da pandemia, não, a gente faz presencial, transmissão online e tal. Eu falei, mesmo, aí conversa com um, conversa com o outro. E a Rose Ferreira, que está com a gente também na produção dos debates, ela falou assim, poxa, tem a FDCI e tal. A gente tinha tentado outros lugares, aí fiz o contato com o Francisco, que é o diretor da FDCI, e sem dúvida, o melhor lugar, né, para você fazer um debate é na Faculdade de Direito, né? Acho que tem tudo a ver, né? Melhor arena, né, para você tratar desse assunto, né? É verdade. Esse assunto democrático. Aí o Francisco aceitou de primeiro, no início eu já tinha desenhado todo o roteiro, né, todas as regras, a parte jurídica, de direito de resposta, tudo, primeiro bloco. Trabalhoso pra caramba. Trabalhoso, aí que eu tinha dúvida, pesquisava mais um pouquinho meu pai, fiz o roteiro todo, e quando eu fui fazer a proposta para a FDCI, eu já mandei, né, arte mais ou menos ali, tinha como contratar design, eu mesmo fui ali, mas aí passou, ele aceitou, e lógico, aí dá aquele frio na barriga, né, nem dos candidatos não aceitarem participar, porque é interessante para eles, mas aí quando a gente chegou lá, foi no dia 27 de setembro, né, essa data, assim, foi proposital, porque dia 27 foi o primeiro dia. 26, você fez o debate 27. Exatamente. Foi proposital justamente porque a gente queria ser o primeiro de Cachoeiro, o primeiro debate de Cachoeiro. Sim. Para quê? No dia 26 foi o último dia do registro. Então, no dia 27, a gente já apresentar para a população quem são os candidatos, e não só isso, apresentar os candidatos com eles debatendo as propostas. Já debatendo as propostas. Já era algo ousado, né? Aí a gente começou a divulgação e tudo, a Renilson deu uma pesquisada e falou assim, Leandro, vai ser o primeiro do Estado. Eu falei, é mesmo? Aí na divulgação a gente começou a falar, né? O primeiro do Estado, né? Com transmissão 100% online e tudo. Aí chegou o dia do debate, no dia 27 à noite, às 8 horas. A gente dá aquele frio na barriga na questão dos acessos, né? Quer dizer, é um domingo, né? A pessoa chegou da igreja, não quer lazer, vai para casa cansado, né? A política, há muito tempo, né, não é bem vista, né? Então, mais um ponto aí a menos, né? Para a pessoa não assistir. Desinteresse, o desinteresse aí, né? Por várias questões, não por culpa das pessoas, né, mas pelo que a gente vê diariamente. E concorrendo aí com programas, né, no horário nobre, né? 8 horas da noite. Tradicionais, né? Tradicionais. Então, assim, um frio na barriga de ter 2 pessoas assistindo, né? Mas acabou que deu tudo certo, né? O nível dos candidatos, no que diz respeito ao próximo, foi de uma excelência enorme, né? Nós tínhamos e temos, né, em todo o debate, uma comissão jurídica formada por 3 advogados, né? Um é o Francisco Ribeiro, que é o diretor da FDCI, mais 2 advogados, o Milton Filho e o Nildo Tramar. Quer dizer, eles ficam ali justamente para ser um candidato, né, se sentir ofendido pelo outro, para intermediar e tal. E você vai fazer outro? E foi perfeito. Aí, só para finalizar, aí quando a gente terminou o debate, aí eu fui na área técnica ali, né, da sala mestre ali do debate, aí fui ver os acessos. Nós tivemos 8.300 acessos, né, naquela noite, na transmissão ao vivo. Assim, coisa. Eu acompanhei, eu assisti. Fiquei encantado. Assim, teve um momento que foram mais de 700, né, visualizações simultâneas, né, que acho que é assim o termo. Muito bacana. Aí foi assim, eu fiquei encantado, né? Os candidatos também saíram satisfeitos. Os candidatos saíram satisfeitos, todo mundo se sentiu honrado, né? Ninguém se sentiu prejudicado. E isso, assim, deu... E aí você... aí, outra coisa que eu queria lembrar, que a gente achava que seria o primeiro do Espírito Santo. Aí a gente fez a pesquisa na hora ali na internet e descobrimos que foi, na verdade, o primeiro debate com transmissão online do país, né, de todo o Brasil. E tanto que o segundo foi na segunda-feira, dia 28, né, na segunda-feira de manhã, lá em Porto Alegre. Né, mas o formato foi diferente, foi no estilo drive-thru, né, a pessoa meio que ia para o carro, assim, entrevistava.
bacana também, uma ideia interessante, mas primeiro foi Cachoeiro, né? Foi pioneiro novamente, assim, com orgulho, né, de dar esse título para Cachoeiro. Pode falar. Legal, te ouvi, muito bacana. Você, só antes de eu falar outra coisa aqui, você pretende fazer outra? Sim, sim. Cachoeiro? Sim, também. Na verdade, Cachoeiro eu quero... Então, pode falar. Então, na Cachoeiro? verdade, o Cachoeiro já está marcado. Eu estou até aqui com os papel aqui, está com os debates que a gente vai realizar, né? Cachoeiro está marcado para o dia 12. Dia 12 de novembro, né? Que eu tinha marcado dia 13, mas foi uma falha minha, porque a legislação permite debate até o dia 12 de novembro. Né? Então, para as eleições acontecem no domingo, dia 15. Então, no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, né, pelo canal no YouTube. Pode propaganda aqui? Pelo canal Em Off Claro, Notícias deve. Leandro Moreira. Canal no YouTube Em Off Notícias Leandro Moreira e também transmissão pela Rádio Cachoeira FM. No intervalo dos debates, tem, né, os jornalistas lá da Rádio Cachoeira fazendo os comentários, as análises das performances de cada candidato. Então, já estamos marcados aí no dia 12 de novembro, o último debate eleitoral de Cachoeira de Itapemirim. Eu quero, para quem está nos assistindo e depois vai nos assistir no YouTube, eu quero que o pessoal, a gente conhecendo um pouquinho da política que a gente conhece, eu quero que o pessoal compare o primeiro debate com o último. Você disse que foi um debate cordial e eu assisti e foi mesmo, de propósito. Uhum. Aí você coloca 40 e poucos dias de campanha na rua. Eu quero ver depois a cordialidade, se ainda vai reinar. Porque o primeiro debate, assim, vamos... na verdade, não é nem só o debate, assim, toda a campanha, quando começa, todo mundo começa ali paz e amor, né? Tá todo mundo tranquilo, analisando. Tranquilo, É igual cordialidade. luta de boxe, né? Primeiro fica um olhando, tal, fica quase o primeiro round todo ali, só analisando. Depois é sangue. É isso aí, vamos ver agora o próximo. E isso te rendeu algumas homenagens. Você foi homenageado na Câmara de Cachoeira e vai ser homenageado na Assembleia Legislativa por conta desse pioneirismo, né? Isso. Nós recebemos uma homenagem na Câmara Municipal, né? Eu e Renilson, pela idealização, né, do evento e realização, né, dos vereadores Alexandre Bastos e Alan Ferreira, inclusive agradecer novamente na homenagem. E agora também, né, sendo comunicado também da homenagem à Assembleia Legislativa, né, se não me engano, pelo presidente Eric Musso, e eu fico lisonjeado demais, com certeza. Não, assim, não por uma questão de vaidade, né, mas porque a gente está nessa aí, a gente presta um serviço de utilidade pública, né? Então, como jornalista, a gente parar para analisar bem, a gente acaba sendo um servidor público na iniciativa privada, né? Porque o site é privado, mas eu presto um serviço para o público. Então, quer dizer, quando tem uma homenagem, reconhecimento, é porque a gente está fazendo bem aí o nosso papel para o público, né? Isso é bom demais. E divide com seus leitores e com seus telespectadores, né? Com todo mundo que acompanha o seu trabalho aí no site, não é isso? Isso aí, exatamente. Tem muita gente nos assistindo. Eu queria que a gente pudesse voltar, a gente pudesse ler algumas perguntas. Então, algumas participações aí, tem muita gente, tem gente de Niterói, Ibitirama, Dores do Rio Preto, lá em São José do Caparaó, Jerônimo Monteiro, Divino de São Lourenço, muita gente. O Pierre está dizendo o seguinte aqui: a imprensa tem um papel fundamental na construção de opiniões. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da informação. Qual sua visão como profissional perante o assunto? Não, sem dúvida. Qual que a gente estava falando ali a respeito da imprensa ter um lado ou não, desde que eu vejo positivo desde que seja assumido. Né? Existem várias revistas de esquerda, de direita, né, assumidamente, e outras não. Porém, com comportamento, né, claro, de uma posição política. Então, quando é assumido, eu vejo como benéfico, mas o principal na questão de formação de opinião, eu não atribuo ao trabalho da imprensa, mesmo sendo posicionada. Na minha opinião, o leitor tem que ter um olhar crítico daquilo que ele lê.
E ele, assim, além dele pesquisar uma fonte, ele não pode ter só uma fonte. É a mesma coisa a pessoa que vai no médico, né, conseguiu um diagnóstico lá, ele duvidou, você tem que ir mais dois. Informação, lógico, no médico é pior porque você tem que pagar várias consultas. Agora, na informação, não. A informação está para você ali de graça. Então, você pode consultar aquele mesmo assunto em vários veículos e tirar sua própria conclusão. Então, tem coisas que a gente não tem que atribuir, né, a culpa à imprensa. Porque se a gente transferir todas as culpas para alguém, aí, pô, aí a gente tem que comer pudim todo dia, né? Ó, o Valber, lá de Ibatiba, talvez hoje para um jornalista o maior desafio seria provar que uma notícia é verdadeira ou falsa, né? Perante a ascensão das mídias sociais que espalham qualquer informação com muita velocidade, com muita velocidade incrível. É o que você acabou de falar aí, né? É um desafio provar que é verdadeiro ou falso. Mas geralmente falta nas pessoas também um pouquinho de interesse, um pouquinho de vontade em pesquisar, porque às vezes você pega essas correntes de WhatsApp, você joga você copia e cola, joga no Google, abre um monte de site desmentindo aquilo. E às vezes as pessoas são incapazes de fazer esse movimento, não é verdade? Não é verdade. E a gente vive um momento hoje, né, que a gente tem que falar essa palavra aqui, que é a questão das fake news, né? Na verdade, não é só hoje, né? Fake news existe. Né? Na verdade, notícia falsa sempre existiu. Né? Hoje está maior porque a difusão é maior, né, das redes sociais. A É igual velocidade crimes aí que a gente fala. Exatamente, igual tem crimes aí, a própria Maria da Penha, ou então crimes de abuso contra menor, as pessoas falam, nossa, né, como esse mundo está acabando. Não, isso sempre existiu. Né? Não que seja bom, mas sempre existiu, porém a gente não sabia. Então, com a velocidade da informação, então a questão da fake news, assim, por um lado, ela serve para separar o joio do trigo, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a partir do momento que o leitor começar a apurar mais fontes e descobrir né, o que é falso e o que é verdadeiro, ela vai acabar selecionando ali, né, os meios de comunicação que sempre tiveram compromisso com a verdade. E acho que tudo parte de quem pesquisa, entendeu? Porque do lado de cá, todo mundo vai falar que não é fake news, todo mundo vai falar que é um veículo sério. Então, não parte da gente ter que provar. Né? É o que eu falei, assim, o jornalista ele existe quando tem um leitor. Senão eu vou escrever para quem, se ninguém lê? Né? Então, tudo parte para saber se a confirmação da credibilidade, para saber se um veículo é sério ou não, depende do olhar crítico do leitor, sempre. A Valéria Cristina Jerônimo Monteiro, ela fala que não vemos essa imparcialidade em algumas situações, né? Ela falando da imprensa. Já a Mari Ribeiro, ela está em São Paulo, ela diz que já viu muita matéria sua, e parabenizando aí pela nossa prosa. Obrigado. Assim, muita participação, está muito, muito legal, a gente está caminhando aí, a gente combinou 1 hora de prosa, já estamos aí com 53 minutos, mas ainda tem alguns assuntos para a gente tratar aqui. Tem isso já? Sério? Sério? Tá? Voa. Deixa eu comentar. Teve um comentário aí que é interessante. Pode falar. Pode falar sobre isso também. Esqueci o nome da pessoa que falou sobre imparcialidade. Foi a Valéria, lá de Jerônimo Monteiro. Valéria é candidata a vereadora. Legal. Tudo bem, Valéria? A questão da imparcialidade, assim, é algo muito... que a gente fala imparcialidade como se fosse, né, algo de pura nobreza. Mas se a gente for ver filosoficamente que a imparcialidade é algo, assim, impraticável na essência da palavra. Né? Porque, por exemplo, eu faço uma matéria aqui, né, igual quando eu trabalho no jornal, eu passava a pauta para os repórteres. A pauta saiu de uma cabeça, ela saiu de uma parte. Né? Então, assim, a imparcialidade é algo muito subjetivo. Né? Então, como que a gente faz para se aproximar da imparcialidade? É seguindo a ciência jornalística, que a jornalística te dá todo o roteiro de como ser feito. Por exemplo, o básico, você ouvir todas as partes envolvidas. A partir do momento que eu faço a matéria ouvindo só um fulano, deixou ficando de fora, aí essa matéria não teve imparcialidade. Entendeu? Então, imparcialidade, assim, na prática é isso aí. É o que diferencia, né, os jornalistas dos produtores aí, né, aleatórios das redes sociais, né? Porque hoje em dia qualquer um pode ser um repórter, né? Ele está com o celular, tira uma foto, ele faz um comentário, manda, e dali o pessoal compartilha. Isso aí que é uma fake news. Às vezes nem é uma fake news de maldade. Né? Às vezes, assim, a pessoa acha que está informando bem, mas não sabe que a informação ela pode custar uma vida.
Né? A informação tem exatamente. importância como remédio, como meio de combinado, como É. qualquer outra coisa. Então, assim, Às não é vezes a qualquer, não forma, é né? qualquer pessoa que pode te receitar um remédio e também não é qualquer pessoa que pode passar uma informação segura. Exatamente. É, é, você falando, tô pensando aqui, isso serve para tudo. A fonte de informação, eu sempre cito uma frase que uma vez eu li e estava atribuída a Einstein, não sei se é ou se não é, mas a frase, para mim, faz total sentido, que ela diz que concentre-se em saber tudo, não em acreditar, pois fanatiza e escraviza. Eu acho que é isso que a sociedade tá, tá, tá faltando esse discernimento, né? E se torna escravo de uma má informação, de um fake news e por aí vai, vira bola de neve. Exatamente. Assim, se a gente for ver também, parece até que existe uma certa carência, né, das pessoas. Né? Porque, igual na vida, ele, de repente, a primeira pessoa que fala que a ama, ela já se entrega. Né? Então, a mesma coisa a informação. A primeira informação que ela lê, ela É, já acredita. Isso é uma carência. E algo tem que ser resolvido. Você vê que é é, um problema pessoal, né, e coletivo. Né? Então, tem que ter olhar crítico, é. tem que duvidar. Não ser chato também demais, né? Tem que ter olhar crítico. É. Não, aí mais uma vez, Leandro, eu lembro aqui, eu tô fora de sala de aula há algum tempo, mas assim, eu como professor de história, se eu pegasse um livro que fosse falar do período medieval, que foi escrito por um padre, seria uma visão. Se fosse escrito de um cientista, por um cientista, seria outra visão. Se eu pegasse o tempo militar no Brasil, escrita por um militar, você teria uma visão. Escrita por um civil, você teria outra visão. Mas é importante que você tenha acesso a todos os tipos de informações para você mesclar e tirar a sua conclusão, que é o que você É, disse aí, né? exatamente, por exemplo, em Mas, 1964. Em 1964, alguns falam que foi uma revolução, outros dizem que é, foi um golpe. Né? é, E tem documentários, né, dos dois pontos de vista. Então, o que tem que fazer? Assista os dois, leia os dois livros, entendeu? Tira sua e conclusão. tire as suas conclusões. É isso aí, perfeito. Ô, Leandro, a gente estava falando sobre a questão de polarização, melhor, sobre a questão política, né? Que hoje tem muito candidato aí pedindo, bom, muito não, todos os candidatos estão pedindo voto. Aí eles se elegem, vão trabalhar e daqui a 4 anos voltam para pedir voto. Esse é o entendimento da população. Só que a população não entende que ela tem vários mecanismos que ela pode acompanhar o trabalho, seja do legislativo ou seja do executivo, né? Como que você vê isso? Qual a sua dica aí para a população poder acompanhar o mandato? A imprensa tem um papel importante nisso, né? Então, tem. A gente falou agora há pouco sobre a transferência de culpa, né? A gente falou no assunto ali, de repente, do Uhum, veículo tem credibilidade ou não. Essa questão também, estou uhum, lembrando isso que eu vou associar. Essa questão que as pessoas falam que político só aparece de 4 em 4 anos, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é uma transferência de culpa. Por que transferência de culpa? É a uhum, pessoa não concordo querer contigo. assumir que foi ela que abandonou o político por 4 anos. Por exemplo, ela elegeu e não acompanhou o trabalho dele, não solicitou, porque o Não mandato é acompanhou, não. representativo. Então, assim, o mandato está lá, ele não está lá para cuidar da gente, você se vira lá. Não, ele é representativo. A gente tem que estar Uhum. Não todo é um dia, modo cheque de em dizer, né? branco que você deu. Tem que acompanhar. Uhum. Exatamente, a gente tem que. Não é cheque em branco. Né? Mas a democracia ela é representativa. Então, nós elegemos a pessoa para nos representar, porque não tem como estar todo mundo no Congresso, não tem como estar todo mundo no governo do Estado. Então, vai uma pessoa, Uhum. ou a quantidade que for, né, dependendo do parlamento, ou do executivo, para representar e a população tem que participar durante os 4 anos. Aí quer dizer, não participa e fala, só pede 4 anos. Poxa, se o político que você elegeu tiver todo dia na porta da sua casa, é porque ele não está trabalhando. Exatamente. Essa era, Leandro, do tapinha no ombro, do saber o nome de todo mundo, de saber a árvore genealógica da sua família inteira, passou. Esse político que fica confraternizando no boteco da vida, passou, né, Leandro? A gente precisa de pessoas realmente
comprometidas com a nossa sociedade. A gente, e em especial, quando a gente estava conversando hoje, no legislativo, que é onde as coisas acontecem. As pessoas tendem a votar, dar importância, principalmente para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente, esquece do legislativo, esquece do vereador, do deputado estadual, dos deputados federais, né? Que é quem formula a política. Se a gente for olhar desta forma, às vezes o cara vota no prefeito A e escolhe um vereador da coligação B, né, para votar. Ou seja, tudo que o prefeito tentar fazer, esse vereador vai ser contra. E assim é a nível estadual e federal também. O que você acha? Como é que pode ser melhorada essa questão para o povo entender realmente o papel do legislativo? Eu vejo dois pontos, né? O primeiro ponto é antes de assumir o mandato, que é no período eleitoral, que é o quê? Como é o voto, né, do cidadão, do eleitor, para o legislativo, para o vereador. Ele não vota assim, ele não é um voto técnico, não é um voto de análise. Infelizmente, hoje, né, o eleitor, para vereador, ele vota no amigo, num cara gente boa, né, aquele cara legal, pô, conhece a história dele e tal. Assim, ele vota no cara que ele chamaria para o churrasco na casa dele. A verdade é essa. Então, e às vezes, e essa análise aí de que, né, de que vai ser mais um componente que vai dificultar a governabilidade lá na frente, essa análise nem passa pela cabeça da maioria. Né? Então, assim, é outra mudança cultural e mudança de comportamento na história da humanidade é longa, né? Uhum. Mas, assim, enquanto o eleitor votar no amigo, né, para o vereador, vai continuar isso aí. E a outra questão que eu vejo é a falta de acompanhamento do trabalho do vereador, né? Porque o Sim. vereador que dificulta, não sempre, né? Não é regra, não é praxe, mas geralmente o vereador que dificulta o trabalho do executivo, não só o vereador, né? Quando o parlamento dificulta muito o trabalho do executivo é porque não conseguiu algo, né, que foi solicitado ali, de repente nem algo em favor da população, em favor do bem público, Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, aí são coisas. Infelizmente. A gente está dentro e sabe muito bem que o vereador que não, o vereador, o deputado que não fiscaliza, é porque, né, ele está fazendo isso para ter algo em troca, né, Uhum. por exemplo. Porque ele pensa assim, pô, se eu fiscalizar, o prefeito, o governador vai achar que eu sou de oposição. Eu sendo de oposição, qualquer pedido É. que eu fizer, ele não vai me entender. Então, são coisas assim que a população, com o tempo, observa, né? Poxa, aquele cara aprova tudo, rapaz, tudo que passa, Uhum. né? Então, são detalhes ainda que a gente está caminhando para isso. Precisa entender e cobrar posicionamentos também, né? Porque às vezes, por exemplo, você vê classes, professor, por exemplo. Professor, então, eu sempre disse que é uma classe grande, numerosa, importante, mas ao mesmo tempo desunida, né? Você vê pouquíssimos professores se aventurar na política, ocuparem, e aí eu não estou falando só da política partidária, não, eu estou dizendo da política social, de participar de vários segmentos da sociedade que pratica a política, não necessariamente a partidária. E você vê também eles não se envolverem, eles deixam solto, informadores de opinião. E quantas pessoas tem também na política partidária envolvida? Pouquíssimo. Você vai no Congresso Nacional, você vai na Assembleia Legislativa, na sua cidade, como vereador. Eu estou citando uma classe, mas tem várias outras, né, grandes, importantes, que poderia também, talvez, tornar mais unida, ocupar o seu espaço, porque é fácil você ficar criticando, isso acontece, isso não acontece, mas na hora de tomar um posicionamento, você não toma, né? Infelizmente é assim, não é verdade? Tá ouvindo, Leandro? A Tá internet me falhou ouvindo? aqui. Você ouviu o comentário sobre o professor? Você ouviu o comentário sobre o Está falhando professor? um pouco. Eu falei sobre a desunião da classe dos professores, né? E tantas outras classes que deveriam participar mais Sim, ativamente sim. da vida política, não necessariamente partidária. Leandro, tá falhando um pouco? Eu vou ler Sim. o comentário para a gente finalizar, antes das considerações. Tem muita gente participando, tá? A Rosa lá
de Mundo Novo, do Rio Preto, Gleison, lá de Rio Preto, também candidata a vereador, a futuro vereador. Tem aqui, ó, o Valmir, lá, não, antes eu vou ler os comentários aqui da Fabíola do Valmir para a gente poder caminhar para as considerações finais. A Fabíola está dizendo: vejo a tarefa do jornalista árdua como a do professor, pois a missão do professor é despertar o interesse em muitos alunos que não querem nada. E o papel do jornalista é transmitir informações e despertar no telespectador, leitor, o interesse pela matéria e reportagem. Não é fácil, parabéns pela profissão. Ela está traçando um paralelo aí de professor com jornalista. Conseguiu captar? Obrigado, muito obrigado. A função de professor é muito mais nobre, porque sem professor não teria jornalista. Legal, se completa, né? Vamos lá. O Valmir, justo advogado lá de Ritirão, ele diz: eu gostaria de saber a opinião do Leandro Moreira sobre as factoides, que muitas das vezes é feita pela grande mídia, especialmente se o jornalista tiver interesse na questão. É alterada ou retirada do seu contexto original. Aí ele está dizendo da distorção das matérias, né? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é fácil de responder, assim, porque o que foi distorcido, né, ele saiu, você tirou uma verdade, né, um fato, e transformou numa ficção. Não é jornalismo. Perfeito. Aí, assim, a pessoa vai ser jornalista, é melhor ela partir para a literatura. É melhor partir para a literatura, né? Escreve clássicos aí, melhor. Fazer outra coisa. Então é isso, Leandro, assim, muita gente participando, né, com a gente, tá assim, tá bacana, muitos comentários, muitas perguntas, interação. Sempre na Boa Prosa eu tenho a honra aí de contar com... A gente vai proseando, vai conversando. Eu comecei, Leandro, a fazer esse projeto, como você falou lá no início, que a pandemia te fez também, não só você, mas várias pessoas se reinventar, né? Eu sou um cara que eu trabalho, né? Você sabe, meu trabalho é de conversar com as pessoas. Então, com a pandemia, isso dificultou muito, né? Não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Eu resolvi fazer esse Boa Prosa para a gente poder conversar num território que é a internet, que a gente é terra de ninguém, a gente já falou da polarização, e eu quero tentar, né, muito modestamente, contribuir um pouquinho, trazer pessoas, né, do seu gabarito, assim, para a gente poder dialogar sobre os mais diversos assuntos. E toda terça-feira eu tenho feito isso com o objetivo de informar, de conversar. Tem muitas pessoas que deixam sugestões de comentário. Eu vou até pedir o pessoal de temas, vou até pedir para que as pessoas continuem nos mandando temas. E, Leandro, é isso. Eu quero, para a gente caminhar para o final, mais uma vez aí, agradecer a sua presença, o seu tempo aqui comigo, para falar um pouquinho do papel da imprensa. Eu vou deixar você fazer as suas considerações finais, então, ok? Ok. Então, eu agradeço, assim, como você falou, né, você tem o dom, né, o dom da conciliação, né, o dom de conversar, de encantar as pessoas. Né, e agora, né, também aproveitou, né, a tecnologia para levar o seu talento até a internet e faz isso brilhantemente. Né, e eu fico super lisonjeado pelo convite de participar desse momento aqui. Querendo ou não, é um registro histórico, né? Isso aí, lá na frente, lá a gente mostra para os filhos, netos. Né, eu fico muito orgulhoso de estar dividindo a tela aqui com você nas redes sociais. Obrigado, Leandro. E as considerações finais, o que eu tenho a dizer, vou fazer uma propaganda aqui do site, né? Quem não conhece ainda, o site é emoffnoticias.com.br, né? Pode ser seguido também pelo Instagram, pelo Facebook, no Twitter também. O Twitter participa pouco, né? Porque toma muito tempo. E tem agora também um canal no YouTube, né? Lá tem entrevistas com os pré-candidatos de Cachoeiro, tem debate de Cachoeiro, tem um debate de Vargem Alta. Nós marcamos agora também um debate com os candidatos de Castelo, né? Será no próximo dia 3 de novembro, também às 8 horas da noite, no auditório da FDCI. Transmissão online pelo canal The Off Notícias, também pela Rádio Cachoeiro, que é a nossa parceira aí, nesses debates. E
esse programa que eu iniciei também no canal Off Notícias, que é em Off TV, é um projeto que eu já penso não, né? Já é certo de ser um programa permanente de entrevistas, né? Eu comecei agora na política, mas ele vai perpassar também por outras editorias, como é o site, né? Assuntos inerentes, parecido com o que você faz aqui, né? Assuntos, né, relevantes para a sociedade, isso. A questão do fundo verde aqui é porque isso aqui é para fazer o chroma key, né, do programa de entrevistas. Na verdade, eu transformei aqui parte da minha casa no estúdio, né? Que é aquela coisa, o sapo não pula porque quer, né? A necessidade fez o sapo pular, né? Então, essa pandemia aí transformou a gente, então, e aquela coisa também do faça você mesmo, né? Então, já consegui uma câmera, um notebook para fazer edição, um sofá e tal, iluminação. E estamos aí, né? A gente já está aí há um bom tempo na estrada, né? É considerável na estrada de jornalismo. E agora, não se reinventando, né? Na verdade, se adaptando, né, às transformações do mundo, né? Porque o mundo não para, as pessoas não param, tem sempre novas invenções. E a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Porque para o carro ser ultrapassado, se ele mantiver a mesma velocidade, ele vai ser ultrapassado, porque os outros estão né, turbinando o motor, né? Então a gente tem que estar sempre em constante adaptação. E é isso aí, muito obrigado a todos os comentários aí, fiquei muito feliz de participar com você. Legal. Só mais uma coisa, você não vai subir, como a gente diz aqui no Caparão, você não vai subir para o Caparão com esses debates, não? Tem previsão? Tá nos planos, não? Pode ser, pode ser. Eu pensei, a gente tem que amadurecer isso aí. Depois a gente pode bater um papo sobre isso. Vamos conversar, bacana. Estou à disposição para ajudar você na região, onde tiver um pouquinho de conhecimento, tiver condições de dialogar, você conta comigo. Não, eu deixo claro que a sua contribuição é muito importante. Você falou uma coisa agora que já me fez pensar em várias coisas aqui. Então, de repente pode surgir novidades aí, né? Pode surgir novidades depois a gente continua o nosso papo em off. Ah, exatamente. Pessoal, eu conversei hoje com o Leandro Moreira, do site Em Off Notícias de Cachoeira de Itapemirim, fazendo um excelente trabalho com o site de notícias dele, informação em todo o estado do Espírito Santo. Leandro, eu vou pedir para você depois dar uma olhadinha lá nos comentários, se você puder, às vezes passa alguma pergunta, se você puder responder depois, tá? Por gentileza. E também coloca nos comentários aí os links das suas redes sociais e o site também, pode ser? Para que as pessoas possam conhecer e acessar o seu site aí. Combinado? Combinadíssimo. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado pelo convite novamente. Até a próxima. Valeu, Leandro. Abraço, pessoal da Boa Prosa. Até terça-feira que vem, com mais uma Boa Prosa nossa. Um grande abraço a todos. Tenham todo mundo uma excelente semana. Valeu. Abraço. Valeu.